Por que Deus, conhecido por seu amor infinito, opta por não salvar algumas pessoas? Descubra os 7 tipos de pessoas que podem não ser salvas segundo a Bíblia. E aproveite para se inscrever no canal e clicar no sininho para receber a palavra de Deus semanalmente aqui no nosso canal. Muitos acreditam na vontade divina, que abrange todos, sem distinção. Mas e quanto àqueles que parecem estar longe da salvação? Vamos explorar os 7 perfis de pessoas que podem encontrar obstáculos neste caminho espiritual. O primeiro grupo de pessoas que, segundo as Escrituras, não podem ser salvas são os incrédulos. Estes são aqueles que não creem no nascimento, morte, sepultura e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. De acordo com a Bíblia, a única via para a redenção é através da fé em Deus. Sem essa crença, ninguém pode ser salvo dos pecados e da influência de Satanás. A passagem bem conhecida em João 3,16 destaca o amor de Deus ao entregar seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muitos podem subestimar a simplicidade deste plano de redenção, mas a incredulidade é perigosa e impede a salvação. A fé em Deus e na obra redentora de Jesus Cristo é o único caminho para alcançar a salvação. De acordo com as Escrituras, a segunda categoria de pessoas que podem não ser salvas são aqueles que buscam a salvação por outros meios que não sejam através de Jesus Cristo. A Bíblia é clara ao afirmar que Jesus é o único caminho ao Pai, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Atos 4,12 nos diz que não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, exceto Jesus Cristo. Nenhuma outra pessoa, inteligência, poder, dinheiro, boa aparência, ou mesmo familiares ou amigos podem salvar alguém. Somos salvos unicamente pela fé em Jesus e pela sua morte na cruz, que pagou pelos nossos pecados. Portanto, buscar a salvação por outros meios é inútil e impossível segundo as Escrituras. Os hipócritas mencionados nas Escrituras são aqueles que se apresentam publicamente como seguidores fiéis de Deus, mas em suas vidas privadas agem de forma contrária aos princípios divinos. Eles frequentam os cultos religiosos, levantam as mãos em louvor e adoração, mas fora da igreja vivem uma vida de desobediência e pecado. Para essas pessoas, a salvação e a prática da fé se tornam meras formalidades sem uma verdadeira transformação interior. Embora possam passar anos frequentando a igreja e participando das atividades religiosas, não demonstram os frutos de uma fé genuína em suas atitudes e pensamentos. A parábola do fariseu e do publicano, em Lucas 18, 9 e 14, ilustra claramente a diferença entre a postura hipócrita e a humildade verdadeira diante de Deus. Enquanto o fariseu se orgulhava de sua justiça própria, o publicano reconhecia sua condição pecadora e implorava por misericórdia. A palavra nos lembra em Efésios 2, 8 e 9, que a salvação vem pela graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Portanto, os hipócritas correm um risco de serem excluídos do reino dos céus por não permitirem que a vida de Cristo se manifeste verdadeiramente em seus corações. Os apóstatas são aqueles que, após terem conhecido a verdade e experimentado a presença de Cristo em suas vidas, decidem se afastar e renunciar à sua fé. Eles se envolvem novamente com as práticas do mundo, cedendo às tentações e influências contrárias aos ensinamentos de Jesus. A Bíblia nos adverte sobre o perigo deste afastamento em 2 Pedro 2, 20 e 22, onde é descrito que a condição final destas pessoas é pior do que no início. Ao voltarem para o mundo e serem vencidos por ele, revelam sua verdadeira natureza e demonstram uma rejeição consciente da salvação oferecida por Cristo. É como se o cão voltasse ao seu vômito e o porco lavado se revolvesse na lama. Estes indivíduos brincam com os fundamentos da fé cristã.
participando de práticas corruptas e imorais após terem conhecido a verdade. O alerta bíblico é claro. É melhor não ter conhecido o caminho da justiça do que conhecê-lo e depois se desviar dele. Portanto, os apóstatas estão em uma situação perigosa diante de Deus, pois rejeitam conscientemente a salvação oferecida por meio de Jesus Cristo. Jesus aborda o tema dos blasfemos em Mateus capítulo 12, versículos 30, 31 e 32, onde adverte que todo tipo de pecado e blasfêmia pode ser perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aquele que fala contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesta era, nem na vindoura. A blasfêmia contra o Espírito Santo é considerado um pecado imperdoável. Isso ocorre quando alguém rejeita deliberadamente a obra do Espírito Santo e se recusa a reconhecer sua atuação divina. É essencial ter cuidado com as palavras e atitudes em relação ao mover do Espírito de Deus, evitando qualquer forma de desrespeito ou zombaria. Portanto, é crucial manter uma postura de reverência e temor diante do Espírito Santo, reconhecendo sua importância e poder na obra da redenção e salvação. O sexto grupo de pessoas que, segundo as Escrituras, não podem ser salvas são os blasfemos. Jesus aborda este tema em Mateus, capítulo 12, versículos 30, 31 e 32, onde adverte que todo tipo de pecado e blasfêmia pode ser perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aquele que fala contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesta era, nem na vindoura. A blasfêmia contra o Espírito Santo é considerado um pecado imperdoável. Isso ocorre quando alguém deliberadamente rejeita a obra do Espírito Santo e se recusa a reconhecer sua atuação divina. É essencial ter cuidado com as palavras e atitudes em relação ao mover do Espírito de Deus, evitando qualquer forma de desrespeito ou zombaria. Portanto, é crucial manter uma postura de reverência e temor diante do Espírito Santo, reconhecendo sua importância e poder na obra da redenção e salvação. A sétima categoria de pessoas que, segundo as Escrituras, não podem ser salvas são aqueles que rejeitam a obra redentora de Cristo por orgulho e autojustificação. Estes indivíduos confiam em sua própria retidão e se consideram justos diante de Deus sem a necessidade do sacrifício de Jesus na cruz. Eles buscam alcançar a salvação por meio de suas próprias obras e méritos, ignorando a necessidade da graça salvadora de Deus. A Bíblia nos alerta sobre o perigo da autojustificação em Efésios 2, 8 e 9, onde somos lembrados que a salvação é um dom gratuito de Deus, pela fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Portanto, aqueles que confiam em sua própria justiça e rejeitam a suficiência do sacrifício de Cristo, estão trilhando um caminho perigoso que os afasta da verdadeira redenção. Portanto, é essencial reconhecer nossa dependência da graça e misericórdia divinas, aceitando humildemente o sacrifício de Jesus como o único meio de salvação. A urgência em reconhecer nossa condição pecaminosa diante de um Deus santo e aceitar a necessidade da cruz como única esperança de salvação é um chamado que ressoa em cada alma. A Bíblia nos revela a gravidade do pecado e a separação que ele causa entre o homem e Deus. A justiça divina exige um pagamento pelo pecado e somente o sacrifício perfeito de Jesus na cruz pode satisfazer essa demanda. É essencial compreender que nossas boas obras, nossa retidão moral ou nossos esforços humanos não são suficientes para nos redimir. Somos todos pecadores, destituídos da glória de Deus, mas é pela fé em Cristo que encontramos perdão e reconciliação com o Pai. A cruz é o símbolo máximo do amor de Deus por nós, pois foi nela que Jesus derramou seu sangue para nos salvar. Diante da iminência do julgamento divino, é crucial que cada indivíduo avalie sua vida à luz dos princípios e ensinamentos bíblicos. O momento do juízo final
é descrito nas Escrituras como um evento solene e decisivo, no qual cada pessoa prestará contas de suas ações diante de Deus. É importante refletir sobre nossas escolhas, pensamentos e atitudes, considerando se estamos vivendo de acordo com os padrões divinos estabelecidos na Palavra de Deus. O julgamento não se baseia em critérios humanos ou sociais, mas na justiça e retidão absolutas de Deus. A Bíblia nos adverte sobre a seriedade desse momento e a necessidade de estarmos preparados espiritualmente para enfrentar o tribunal divino. Nossas vidas terrenas são passageiras, mas as consequências eternas de nossas decisões são eternas. Portanto, é fundamental buscar uma relação íntima com Deus, arrepender-se dos pecados e aceitar o sacrifício redentor de Jesus Cristo como única esperança de salvação. Que cada um se volte para Deus em sinceridade e humildade, buscando a orientação do Espírito Santo para viver uma vida que honre o Senhor em todos os aspectos. Este é um chamado para uma profunda reflexão sobre a eternidade e a importância da fé genuína em Jesus como fundamento para a nossa esperança futura. Seja qual for sua situação espiritual neste momento, lembre-se, é tempo de refletir sobre sua fé e buscar uma relação íntima com Jesus. Ele está pronto para te receber. Aceite-o como seu Salvador hoje. Se você chegou até aqui, clique no joinha e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Que as palavras ouvidas possam ecoar em seus corações, que cada um possa encontrar paz na mensagem do Evangelho. Que Deus abençoe vocês abundantemente.